Mais uma vez, boa noite, presidente, boa noite à mesa, vereadores presentes, população que ainda está aqui. Quero cumprimentar de maneira especial aqui os alunos do Regina Pompeia, sua professora, dizer que já assinei o livro lá para contribuir para vocês. Quero aqui agradecer o vereador Max pelas palavras, apenas deixar uma ressalva aí, que o que eu me lembro eu tinha ganhado do senhor na partida de tênis. Quero aqui agradecer os dois vereadores aqui, o Eloy, pelas palavras, dizer aos moradores do São João que está bem representado com os vereadores. Eu vejo a luta aqui do Dogão incansável pelo bairro, o tempo todo, procurando as melhorias para o esporte, para o lazer, principalmente para essa juventude que tanto precisa. Quero dizer aqui para todas as pessoas, e principalmente lá para os estudantes do São João, hoje duas notícias boas. A primeira, a construção da escola que o secretário de Estado garantiu, através do pedido dos vereadores. E a segunda, é que eu acabo de ver na pesquisa da internet, a última pesquisa do Ibope, que Marina Silva provavelmente vai para o segundo turno e já está 9% na frente da atual presidente na corrida eleitoral para o segundo turno. Então, acho que essa é a melhor notícia dessa noite. Eu quero, é claro, antes de mais nada, agradecer a Deus por mais um ano de vida, por mais um dia de bastante trabalho, mas essa notícia hoje me motivou. Porque se a gente quer um país diferente, a gente precisa mudar o primeiro escalão da nossa sociedade, a presidência da República. E eu digo por quê, isso principalmente aos jovens que aqui estão presentes. A cidadania só se faz com a pressão e com o apoio popular. O poder, na verdade, está na mão dos jovens. A gente viu no nosso Congresso inúmeros e inúmeros projetos parados, até os movimentos populares. Ou seja, em 15 dias de movimento popular dos jovens desse país, votou-se mais projeto do que nos 8 anos de governo da Dilma. Isso mesmo, apenas em 15 dias, com a pressão popular, foi votado mais projetos no Congresso do que em 8 anos de presidente Dilma. Portanto, o vereador Eloy disse, eu sou realmente fã aí do ex-governador falecido Eduardo Campos, porque ele propunha a mudança que a gente precisa do nosso país. Para os senhores aí entenderem o que acontece de fato na política nacional, nosso país é governado não só por uma presidenta, mas por 39 partidos que têm cargos nos seus ministérios. Ou seja, tudo é acordo político. Nosso Congresso Nacional não passa de um balcão de negócios nacional. Ali é discutido os interesses próprios de cada agremiação partidária, enquanto os interesses do povo são cada vez mais jogados para o ralo desse país. E quem vai mudar? São os jovens que vão mudar. A gente vive uma falsa democracia no nosso país. Na verdade, a gente está sob quase que uma ditadura de uma imprensa vendida, uma imprensa manipulada e que só passa e que só divulga os interesses dos grandes empresários nacionais. Por quê? Porque foram eles que financiaram a campanha dos eleitos no Congresso e dos eleitos na presidência da República. Portanto, se a gente não mudar o modelo político, o modelo tributário desse país, nós nunca teremos desenvolvimento. E por que que isso é importante deixar claro para a população? Porque Cachoeira Paulista segue rigorosamente o exemplo do governo federal. Ou seja, a gente tem inchaço da máquina pública, tem muitos acordos meramente políticos para atender interesses partidários, enquanto a população sempre fica de segunda mão, é sempre jogada às traças. A gente vive num país corrupto, com um governo executivo corrupto, com um Congresso corrupto e com um judiciário mais corrupto ainda. Eu sou advogado, não tenho medo de falar isso. O Poder Judiciário chega a ser ainda mais corrupto, mas eles próprios se julgam. Então essas notícias não vazam. O que a gente tem em Cachoeira realmente é um caos social, vereador Aurélio. Eu que trabalho na área do direito, eu sei. O que a polícia faz nesse país é prender usuários de droga, condená-los como traficante, enquanto os governantes corruptos, aqueles que desviam milhares de reais, já estão beneficiados com a liberdade.
A gente viu o Partido dos Trabalhadores, que se tornou uma verdadeira quadrilha no nosso país, que seus líderes todos foram presos e já estão em liberdade, enquanto um usuário é preso com uma trouxa de maconha e fica condenado a 8, 9 anos de cadeia, com sarna, com furúnculo, sem apoio da família, sem sequer, em alguns presídios, poder entrar uma Bíblia. Então é isso que a gente vive. E por que não acaba o tráfico e o consumo de drogas nesse país? Porque, na verdade, eles prendem os usuários, enquanto os grandes financiadores dessa tragédia são os políticos que estão acobertados pela lei. E os jovens têm que acordar para essa realidade. Só o movimento popular, o movimento dos trabalhadores, o movimento da juventude pode, de fato, mudar a realidade do nosso país. Para a gente chegar a essa quase democracia que a gente vive, muitos jovens morreram nesse país, muitos jovens foram presos injustamente e outros tantos tiveram que abandonar suas famílias para viverem em exílios. Portanto, essa nova geração tem a faca e o queijo na mão. Eles não são perseguidos mais por política, porque vigora uma democracia no país. Então, aonde está a coragem dos senhores jovens dessa nação? Quando a juventude vai se organizar e mudar a realidade do país, começando por nossa cidade? Quando os senhores foram enganados nas propagandas eleitorais, pela grande mídia e pela massa. Inclusive, em Cachoeira, nós temos um jornal vendido para a Prefeitura de Cachoeira, que não divulga o que é necessário, que não fiscaliza e que se corrompe por migalhas. Então é essa a realidade que a gente vive em Cachoeira, é essa a realidade da nossa nação, e a gente só vai mudar quando a gente entender a importância da política, mas não a política partidária, mas a política da vocação, do chamado. Cada um nessa vida é chamado para alguma coisa. Um vai ser médico, outro vai ser engenheiro e outros são chamados para a política. Nós, senhores vereadores, que fomos chamados por Deus para a política, temos que honrar e respeitar as pessoas, começando por nossa cidade. Então, hoje no dia do meu aniversário, é esse meu desabafo, seu Carlinho, que a juventude tem que acordar, tem que mudar o sistema nacional. O que os senhores veem da política é apenas a ponta de um iceberg, mas a manipulação, o balcão de negócio está encoberto pelas águas e poucas pessoas veem como que funciona. Eu explico para os senhores como que funciona. Os empresários financiam a campanha dos deputados, financiam a campanha dos governadores, financiam a campanha dos presidentes e quem gasta mais é quem vence. Tinha até um candidato a deputado que falava, pior do que está, não fica, mas ficou. O Brasil ficou pior nesse último governo federal. Vem numa linha decrescente. Estamos com inflação, estamos com perseguição. Ou seja, os jovens que se manifestaram, muitos foram presos, tiveram seus direitos constitucionais violados por uma polícia que é corrupta, por um judiciário que é corrupto e pela classe política que dá nojo nesse país. Então, enquanto os senhores não acordarem para a realidade e entenderem que o poder está na mão de cada um de vocês, essa sociedade não muda e vocês continuam apanhando da polícia, continuam sendo presos injustamente, continuam sendo jogados nos calabouços judiciários, que são os nossos presídios, para pegar sarna, para pegar furúnculo, enquanto quem desvia milhões de reais é tratado como herói nacional em Brasília. É saído aplaudido pelos seus correligionários, como se fossem verdadeiros heróis. É aqueles do mensalão que sucumbiaram o nosso país, que roubaram milhões e milhões de reais. Hoje a imprensa diz para os senhores que eles são os heróis desse país, enquanto na verdade eles são os verdadeiros bandidos nacionais, que formaram uma quadrilha para assaltar o povo brasileiro. Então que a população cachoeira, e principalmente o sangue jovem, acorde e desperte na veia de vocês. Um novo país se faz com uma nova juventude e com uma nova maneira de pensar a política nacional. Meu muito obrigado e uma boa noite a todos.